Olá pessoal, muito bem, estamos iniciando mais um Zapcast Humanamente Falando. Eu sou Joel Porto, comunicador, radialista, profissional da comunicação multimídia. E hoje, seguindo a nossa pauta, vamos continuar falando sobre o tema suicídio. Estou aqui com meu colega Fernando Jungs, professor, biólogo e agricultor. Também com o Emerson Ranieri, professor, mestre em processos e manifestações culturais. Esse é o nosso trio, então, que se reúne semanalmente, quinzenalmente, para a gente levar esses assuntos importantes para toda a sociedade, para vocês. Zapcast Humanamente Falando. Agradecer as nossas convidadas de hoje, que daqui a pouco a gente vai falar já. Muito obrigado. Hoje nós vamos ficar mais ou menos umas 5 horas conversando. Não, estou brincando, não vamos citar as nossas convidadas. É só 4 horas e meia. Só 4 horas e meia. Então, primeiramente, a palavra ao Fernando, para mais esse encontro aí, importantíssimo para a gente e para toda a comunidade, que a gente pretende levar essas informações para todos. Olá, Joel. Olá, Emerson. Olá, as nossas convidadas, que prontamente aceitaram o nosso convite, né, de trazer à luz esse debate, de trazer mais informações técnicas. Nós, de outras áreas completamente diferentes, outras experiências, né, a gente precisa entender esse processo de encontrar os especialistas para conversar, né? É isso aí, Emerson. E as nossas entrevistadas de hoje, nossas conversas de hoje, contrapõem o ponto do último episódio, onde nós percebemos as questões psicológicas dentro do âmbito escolar e da sociedade, e hoje nós vamos mais para o âmbito institucional. Quem que são os órgãos responsáveis no município por fazer esse atendimento e de que forma nós conseguimos ir para esse atendimento? Então estamos com as nossas convidadas especiais hoje, Sheila Denegri, psicóloga, especialista em atendimento de família, também atua no CAPS e em uma clínica. Olá, então, Sheila Denegri, seja bem-vinda. Obrigada, olá a todos. Nossa outra convidada, Linara Henk, assistente social, especialista em saúde mental e coordenadora do CAPS aqui de Rolante. Olá, agradeço então o convite para nós poder falar um pouco do nosso trabalho, que é o CAPS. E o que é o CAPS, então? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente segue a portaria do Ministério da Saúde e nós fizemos atendimento direcionado às pessoas com transtorno mental grave e persistente e questões de álcool e drogas. O nosso serviço tende, então, à questão de saúde mental, é um serviço especializado. A gente está atuando no município desde 2005, com essas demandas. Nós atendemos desde criança até idosos, então a nossa demanda é ampla. E a forma de acesso, então, no nosso serviço é através de encaminhamento. Mas, quando é referente a questões de álcool e drogas, ou alguma questão relacionada à ideação de suicídio, a nossa demanda a gente não pede, então, encaminhamento. É uma demanda espontânea, né, de busca espontânea ao serviço. Como é que funciona, então? A gente marca o acolhimento. Depois que a gente faz um acolhimento, a gente tem uma equipe multidisciplinar. A nossa equipe conta com 2 psiquiatras, uma psiquiatra que atende adultos e uma psiquiatra que atende crianças e adolescentes. A gente tem 3 psicólogos na equipe, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um clínico geral e eu como assistente social e a nossa recepcionista. A gente então faz o acolhimento, né? E a partir do acolhimento a gente monta o plano terapêutico singular. Para cada paciente a gente monta um plano terapêutico. O que é isso? Esse plano consiste em atendimento individual ou atendimento, a gente tem oficinas e grupos terapêuticos. Então tudo depende da demanda que o paciente traz, a gente observa e vê qual é o melhor plano para aquele paciente. Então a gente tem oficinas e também a gente tem grupos terapêuticos. Em função agora da pandemia, então esses grupos não estão funcionando no momento, né? Mas eu posso citar que a gente tem oficina de culinária, então vem uma nutricionista uma vez por semana, junto com a nossa técnica de enfermagem, faz a oficina culinária. Nós temos oficina de artesanato, nós temos uma voluntária, então, que se propõe vir uma vez por semana fazer essa oficina de artesanato. A gente tem uma oficina chamada Andarilha, como o nome já diz, eles andarilham pela cidade, não só dentro do município, como fora do município, né? É um jeito de promoção de saúde, porque o CAPS, por que foi criado o CAPS? Antigamente, quando as pessoas tinham algum transtorno mental, elas iam para os manicômios. E o CAPS vem a esse encontro, para as pessoas não ficarem em manicômios, para as pessoas viver no seu território, viver na sua família. Por isso que a gente tem o CAPS. Tem casos que a gente precisa
precisa encaminhar o paciente para internação, mas é uma internação que fica alguns dias, retorna para acompanhamento no CAPS, e a pessoa fica morando na sua cidade, né? Ela está inserida na sociedade, não é mais aquele paciente que ficava num local institucionalizado, não. Então o CAPS vem a esse encontro de poder viver na sua sociedade, poder ficar em rolante, essa ressocialização. Essa oficina andarilha é muito importante para essa questão também. Então, além da oficina andarilha, a gente também tem o grupo de convivência, né? Esse grupo de convivência, ele acaba organizando os brechó do CAPS. Quando tem algum mês alusivo, tipo Dia dos Pais, Dia das Mães, Outubro Rosa, né? Até a nossa confraternização de final de ano com os pacientes, essa oficina puxa à frente, né? É um grupo de convivência. Interessante isso. Sempre a gente tenta promover a autonomia do paciente. Muito legal, Linara. Eu não sabia de todas essas atividades que o CAPS fazia, não sabia o tamanho da equipe. E eu acho que muitas pessoas que vão escutar isso também não sabiam. Mas poderia falar aonde é o CAPS? Onde ele está situado no momento? O CAPS, então, é localizado na Rua Conceição, 1578, no bairro Grassmann. É próximo ao CTG ali? É antes do CTG, Antes do é CTG. próximo da rótula da pipa. Ah, certo, tá. Tem uma academia ao ar livre Uhum. do lado do Ladinho. prédio. Num triângulo que forma ali, Isso, né? Bem dentro do Caminho das Pipas, né? No Isso. início do Caminho das Pipas. Nós identificamos na fala da Linara 3 braços de atendimento. O primeiro, a questão dos dependentes químicos. O tratamento, vamos dizer assim, a acabar com essa dependência, ressocializar ele. O segundo braço é o atendimento ao pessoal com algum transtorno psicótico, mental. E o terceiro braço de atendimento seria essa prevenção, acho que a gente pode dizer uma pós-venção também, o atendimento da ideação suicida, desses quadros de depressão profunda e outros transtornos mentais. Então, desses 3 braços, qual que vocês acabam tendo maior demanda hoje na cidade? Eu percebo assim que a maior demanda ainda é de questões de saúde mental no geral. E acaba vindo o suicídio, né, como algo além, assim, como complemento. O paciente chega, por exemplo, com sintomas depressivos, né? É avaliado pela equipe. E aí, durante o tratamento, ele acaba relatando, então, que ele tem ideação de morte, ele tem pensamentos ruins, né? Às vezes não vem tão claro. É mais difícil do paciente chegar e falar assim, eu quero morrer. Mas num relato de pensamentos ruins, de vontade de sumir, de vontade de sair por aí sem rumo, numa desesperança, assim. E tu falou um termo agora que eu acho que é uma coisa muito importante da gente conseguir explicar. O que é essa saúde mental? A gente ouve muito hoje. Saúde mental, cuidar da saúde mental. Mas o que vem a ser essa saúde mental? A corporal tá todo mundo buscando sempre, porque é aparente, né? Uhum. Mas o que vem a ser saúde mental? Saúde mental até tem um termo, se a gente for procurar na internet, né? Hoje todo mundo tem acesso à internet, que fala desse bem-estar psíquico, né? Não é definido somente, eu sou feliz ou não, eu tenho dinheiro ou não, eu tenho família ou não, mas como um contexto geral, assim, né? Nessa mesma perspectiva, né, Fernando? Eu acho que a gente enfrenta muito na sociedade hoje a força da aparência. Que muitas vezes vocês no CAPS é que vão identificar as quebras desses discursos. Quando a pessoa ela não está com a sua saúde mental em dia e que muitas vezes ela também não consegue se enquadrar na sociedade. Vai dar esse transtorno. Como a Linara falou antes, a questão de antigamente todas as pessoas eram botadas no mesmo cesto de é louco, vai para o manicômio. Hoje nós já sabemos que tudo isso envolve questões de tratamento, ressocialização. Sobre o que tu comentou, tu e a Linara comentaram agora sobre manicômio e tudo mais, como essa luta antimanicomial é importante pro Brasil. Quantas conquistas se conseguiram eu achei muito legal as palavras que a Linara usou de ressocialização, de integração, não de desassociar a pessoa ao meio dela como um processo. Em especial, quer falar, Sheila? Não, eu ia complementar que tem uma data específica, né, que é 18 de maio,
que é comemorado, então, a questão da luta antimanicomial. Então, foi criada essa data justamente para pontuar, né? Pra gente não esquecer. E se costuma criar ações nesse período ali, para Sim, que sim. seja isso seja Sempre, lembrado? não sei te dizer desde quando que iniciou aqui em Rolante, mas sim, todos os anos tem, tanto com a rede de trabalho, rede de saúde, educação, assistência à cultura, geralmente foram feitas juntos com a Semana da Diversidade, e aí acabou que incluíram. É que nosso histórico aqui no Rio Grande do Sul, dessa questão manicomial, minha filha é psicóloga e fez uns estágios no São Pedro, né? E eu tive acesso aos prontuários da época, então, fichas, cadastros e tudo mais. E se descobriu, eu descobri, né? As pessoas, obviamente, que estudam isso já tem isso como parte dos seus estudos, que lá atrás, nos anos 30, 40, uma menina que não tivesse a sua menstruação em dia poderia ser internada. Eu achei totalmente fora assim, de qualquer coisa que me foi apresentado lá, que uma menina foi internada no hospital psiquiátrico porque não cumpria com seus deveres de esposa. Gente, óbvio que isso aí é lá do tempo da Guaraná com rolha, né? Mas a gente saber que seres humanos passaram por isso, tipo de coisa que deve ser lembrado pra gente colocar no contexto também, né? Só acrescentar o que o Joel comentou sobre o São Pedro. Eu acho que várias pessoas têm isso guardado em algum baú da família, essas histórias de pessoas que passaram por isso. Eu tive minha avó. Sim. Ela vem de uma região fumageira, que vai ser um outro processo. Acho que a gente pode trazer isso em algum outro momento sobre a depressão associada a práticas culturais de agricultura, como o uso de agrotóxico. Na verdade, parece que a gente está indo para um outro caminho, falar da doença mental, mas a doença mental está associada ao suicídio também, né? Então está dentro do contexto. E o que aconteceu? Eu tive uma tia-avó, que eu não conheci, que se suicidou. Acabou afetando a minha avó. Minha avó teve transtornos, teve que ser medicada, não sabiam como lidar com isso, levaram ela para São Pedro. Olha só. E o que minha mãe relata é que ela chegou a tomar choque, fez o tratamento. Os tratamentos eram fortes. Os tratamentos invasivos, né? E pelo resto da vida dela, ela foi uma pessoa hipocondríaca. Então, como é complicado isso, como isso a gente acabou escondendo em baús, e acho que a gente tem que trazer Mas que isso. bom que isso está vindo à tona cada dia mais, né? Se fala cada vez mais. E a internet também nos ajuda. A internet tem, como eu sempre digo, tem um lado bom e um lado ruim, mas o lado bom nos auxilia um monte nessas causas também. Eu acho que só sendo um pouco chato demais agora, mas a importância da gente estar falando dos termos. O Joel acabou usando uma palavra agora que ela não tem o peso de julgamento, mas nós já estamos tentando rever isso socialmente, assim como eu falei antes da questão do... a gente não sabe como se referir ao paciente com transtorno, mas também cuidar para utilizar o termo, por exemplo, negro. De que a gente não pode ficar validando as questões como ruins sempre. Sim, usando então, esse termo. Não é problema nenhum a gente usar, mas nós temos a nossa função social de também falar sobre isso. Porque é muito comum, até mesmo quem é atendido no CAPS, ser taxado com temas pejorativos, né? Verdade. Então, nesse levando para esse lado a conversa, quais que seriam esses termos corretos de nós falarmos de quem é atendido pelo CAPS, quem apresenta transtorno mental? Como que nós devemos chamar essas pessoas? Claro, são pessoas, são seres humanos, mas quando nós nos referimos a esses transtornos mentais, qual é o termo correto a ser utilizado? Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, a gente pode falar o paciente de saúde mental, né, porque quando a gente fala em transtorno mental, abre um leque de patologias, né? Entre elas a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, a ansiedade. Então, assim, é um leque de patologias, né? Certo. E como a gente falou bastante, então, da questão da internação, existe o CAPS, mas muitas vezes a gente ainda precisa do recurso de encaminhar o paciente para internação. Quando a gente percebe que o paciente está em crise, quando a gente percebe que o paciente está se colocando em risco, se tem alguma questão de risco de suicídio, quanto um risco de agressão de outra pessoa, aí né? É feito encaminhamento. Ou algum paciente que precisa desintoxicar.
Então a gente tem esse recurso de internação. E geralmente é encaminhado para onde? Como é que funciona? A gente tem uma central de leitos pelo estado, a gente cadastra o paciente nessa central de leitos e essa central de leitos fica rastreando onde tem vaga. Assim como pode ser lá no São Pedro, pode cair em qualquer outro hospital, porque tem vários hospitais gerais que a gente fala, mas que tem uma ala psiquiátrica, né? Então, assim, a gente encaminha o paciente para lá, onde surge a vaga, o paciente vai ficar lá geralmente de 2 semanas a 1 mês, e quando retorna, mantém o acompanhamento no serviço, tá? E uma coisa que é bem importante a gente falar, a gente tem alguns pacientes que são crônicos, que ficam anos com a gente, mas tem alguns pacientes que de vez em quando estão passando por alguma situação da sua vida que acabam se desorganizando. Se desorganiza, a gente dá esse acompanhamento, se precisa de internação, faz uso de medicação, passa um tempo conosco em acompanhamento e depois é vida que segue, né? Sim. Conseguiu se reorganizar, a gente usa o termo resiliência, através de um problema ele consegue se reinventar. Eu acho que é muito também do que a gente está passando em função dessa pandemia agora, a gente está se reinventando. Então a gente tem alguns pacientes crônicos, sim, mas a gente tem muitos pacientes que depois que se conseguiram se reorganizar, vida que segue, né? Alguns voltam depois de algum tempo e outros seguem. A gente também tem atendimento de saúde mental nos postos de saúde. Então a gente tem psicólogo que atende no posto do Alto Rolantinho, do Rio Branco e do Centro. Certo. Então os casos mais graves ficam conosco no CAPS. Casos que não são tão graves, os psicólogos dos postos de saúde fazem o atendimento. Certo. Se for o caso, se o psicólogo do posto viu que piorou, isso é um caso de CAPS, né? Porque nosso trabalho, como é um serviço especializado, além do atendimento individual, a gente tem as oficinas, a gente tem, assim, é uma equipe multidisciplinar que a gente atende. Aí encaminha para o CAPS. E vice-versa. O paciente está bem, está estabilizado, né? Pode, de repente, ir para o posto de saúde para seguir acompanhamento no posto de saúde. Dinara, deixa eu fazer uma pergunta. Tu falaste na pandemia, com esse aumento, né, dos casos e tal, isso influenciou nos atendimentos? Tem mais pessoas apresentando problemas por conta da pandemia? Como é que tá isso? Então, em função da pandemia, a gente notou, sim, um aumento, principalmente nas questões de ansiedade. For colocar mesmo nome, né, no transtorno, ansiedade. Também eu percebo, assim, que questões de casos mais graves têm aparecido. Principalmente questões relacionadas à morte, suicídio. Sim. Acho que essa questão da pandemia, ela intensificou, sim. É muito difícil quando a gente fala da questão do CAPS e do atendimento psicossocial, do olhar que as pessoas na sociedade têm. É difícil a gente desvincular certos preconceitos. Uma questão que eu percebo na sociedade é algo semelhante aos PCDs, de que o poder sociável... O que é PCD? PCD, o que é PCD? Pessoa com deficiência, correto? Eu fiz o tema de casa. O poder da sociedade, ele só olha para essas pessoas, tanto os PCDs quanto quem tem uma desestruturação mental, quando tem alguém muito próximo a ele. Senão é quase como uma invisibilidade, né? Como que vocês lidam com isso, assim, o trabalho de vocês? Como que vocês têm essa, vamos dizer assim, essa luta social de demonstrar a importância do atendimento e de demonstrar que todas as pessoas têm esse direito a ser atendidos? Eu acho que a Semana da Diversidade já é um momento, então, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, né, que é muito importante. Porque dia 18 de maio a gente comemora, então, uma sociedade sem manicômio. Então, a gente sempre faz algum evento, geralmente até na praça, já para poder mostrar o nosso trabalho. A gente iniciou também, ano passado, um trabalho nas escolas. A nossa ideia era fazer em todas as escolas, principalmente do município, mas em função da pandemia a gente só conseguiu fazer em uma escola no ano passado. Duplas, assim, dos serviços profissionais, a gente foi nas escolas fazer uma roda de conversa com os adolescentes referente ao bullying e à automutilação. O que é automutilação? É quando a pessoa se autoagride, né? Se corta, arranca o cabelo, se machuca. Então, assim, a gente percebe que quando já começa na adolescência, na infância, essa questão de automutilação, essa questão do bullying na escola, leva isso para um adulto também com alguma situação. Por isso que a gente sempre fala a importância de uma infância saudável,
porque tudo que acontece na infância não fica na infância, né? A gente Reflete, leva, né? Reflete. A gente reflete isso na vida adulta. Então a gente começou a fazer esse trabalho no passado, né? A gente teve um feedback positivo. Nossa ideia era para fazer em outras, mas em função da pandemia, mas assim que retomar, a gente pretende continuar esse trabalho. A gente fez uma entrevista agora também nas redes sociais, no site da prefeitura, até essa matéria saiu em alguns jornais locais, sempre divulgando o nosso trabalho. Perfeito. A questão da automutilação, tu falou em sala de aula, como é difícil para o professor lidar com isso, porque é frequente, pode não parecer, às vezes o professor tenta não ver, mas é frequente, ocorre. Já aconteceu algumas vezes comigo. E a primeira vez é um aprendizado, mas o que eu dou de conselho a outros professores, não sei se eu estou em condições de dar conselhos, conversar. Eu praticamente perdi uma aula com o resto da turma, mas eu vi que era mais importante pegar, sentar e conversar e entender o problema que o aluno estava passando no momento, entender que aquilo ali foi transitório, que não seria algo patológico, isolamos eles. E a gente sabe, né, Fernando, que esse sentar e conversar pode fazer toda a diferença. Sim, sim. Nesse sentido, até quando nós conversamos com outra psicóloga, de falar da importância da escola, e agora a Linara traz a perspectiva de o quanto é importante uma infância saudável, né? E quando a gente fala de infância saudável, é toda essa acolhida que a criança precisa ter. Muitas vezes ela não encontra isso na família estruturada de uma forma disfuncional, uma forma que não funciona tanto e é um ambiente muito agressivo para a criança, e que muitas vezes é a escola, que é onde ela vai passar grande parte da sua constituição, né, como sujeito, que vai olhar para ela e tem também essa função de conseguir ouvir ela, que muitas vezes eu imagino que seja essa primeira acolhida a partir do pressuposto de ouvir, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de falar e coisa, mas o quanto é importante para essas pessoas serem ouvidas e serem vistas na sociedade. Né? Sim. Quer complementar, Sheila? E ouvir, eu entendo que às vezes a demanda do profissional, do professor ali, ela é enorme, né? Mas às vezes ouvir mesmo a criança, sem estar olhando no relógio, porque vai dar o Isso sinal é e eu importante. preciso ir para outra turma, sem precisar. Eu diria, celular. desculpa te interromper, mas eu diria não ouvir não só com os ouvidos, mas com o coração, né? Que é o Isso, principal. a questão da empatia, do afeto, Sim. né? Acho que quando remete esse tema, a automutilação, me vem muito a questão do suicídio, de que é visto muito como um tabu ainda, né? Com muitos olhares de preconceito, de que a criança ou adolescente que faz isso é para chamar atenção, ou o adulto que pensa em suicídio e não tem Deus no coração, né? Então a gente precisa ter momentos assim para poder falar para as pessoas de que a dor que ela sente é uma dor insuportável. Que aquilo que ela acorda todo dia, levanta, aquilo se torna algo super pesado, né? E aí as pessoas não entendem, as pessoas acham que é pra chamar atenção mesmo, que é pra fazer frescura, que ela quer ganhar algo com aquilo. E as expectativas sociais cada vez mais elevadas num quesito de profissional, de relacionamentos, de todos os aspectos, ela acaba elevando a tal ponto inalcançável os nossos ideais televisivos, de internet, eles acabam trazendo algo irreal para nós, que se a pessoa não está tendo uma boa referência, acaba tendo essas referências inalcançáveis e se sente menor, inferiorizado. E aí vem a frustração, né? São vários aspectos. Mas eu quero trazer uma coisa em especial para entender mesmo, porque eu não sei como funciona, que é o Setembro Amarelo. Eu sei que é um período reservado para dialogar com isso. Eu já fiz aquelas postagens e publicações, já tirei tempo para conversar com os meus amigos sobre isso. Tenho vários amigos que fazem atendimento psicológico, psiquiátrico, e como é importante isso. Eu acho que só quem convive com isso sabe quão é importante ter um amigo que tá bem. E só voltando um pouquinho à questão da escola, né? Que a escola também tem um papel muito importante, porque muitos casos de suicídio não chegam até nós.
mas a gente sabe que as pessoas estão circulando, né? Tanto na escola quanto em algum serviço da rede. Então, assim, a importância de escutar, ficar atento e procurar ajuda. E procurar. Então, assim, se tu sabe que tem algum amigo que está com alguma situação, escuta e a gente levar para um serviço especializado para ter esse acompanhamento. Se não for no CAPS, mas está perto do posto de saúde, vai no posto de saúde ou vai para o hospital, ó, tá verbalizando que tá com ideação de suicídio, a gente tem que investigar, então, dessa importância da pessoa falar e a pessoa que escutar, né, ter essa escuta qualificada, não, vamos procurar ajuda, né? Procurar ajuda é procurar a palavra de ordem. Procurar ajuda sempre. Então, setembro, né, é um marco do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. A gente acha importante, pensando em prevenção de suicídio já desde a infância. Quando a gente fala numa infância saudável, quando a gente pensa na questão dos limites, na questão da frustração. Então, assim, quanto antes já começar a pensar nessa questão de suicídio, melhor. Então, a gente também, esse ano, a gente vai fazer uma cartilha aos pais, de ser direcionada aos pais de alerta. Então, assim, a família que já tem alguma questão de doença mental, uma família que já tem histórico de suicídio na família, então já fica mais em alerta, né? São fatores, assim, agravantes para a questão do suicídio. Então, nessa cartilha para os pais vai ter alguns sinais de alertas e o que fazer. Se percebe que o filho está se isolando, tem pensamento de morte ou mudou o comportamento, né? O que dá para fazer, né? Procurar ajuda, tirar um tempo para o seu filho, né? Escutar ele, fazer ações, assim, alguma coisa em família. Então vai ter essa cartilha que nós vamos estar distribuindo para os pais. Nós vamos também ter um profissional que vai gravar um vídeo, que é o Dr. Renato Coelho, que ele é pediatra e ele já fez um trabalho numa escola em Porto Alegre relacionado à prevenção de suicídio, que também vai fazer um vídeo curto, vai fazer chamadas, assim, que nós vamos... Esse vídeo vai ser apresentado onde? Nós vamos disparar em todas as redes sociais, certo. tá? Então, assim, o Dr. Renato também, que é uma pessoa bem conhecida aqui do município, né? Então vai ter, assim, vai estar disparado também. Um vídeo curto, mas que dá aquela direto chamada. Certo. Isso. E também nós vamos fazer um folder direcionado, então, para os jovens, mas para os adultos também, porque a gente fala em suicídio como um todo, né? Mas em Rolante a gente vai focar mais na questão dos adolescentes e dos jovens, que é o tendo mais preocupação casos. maior, né? E também até para as crianças a gente fez um folder para eles brincar com os pais. Os sentimentos, né? Tem os emotions, então. Ai, o que tu tá sentindo? Marca aqui qual que é o teu sentimento. Até para os pais já ficar, né? Para trabalhar essa questão das emoções com os filhos. Eu vou aproveitar dentro desse tópico, antes que a gente passe batido, que eu já queria perguntar anteriormente, quais são os indícios, assim, que os pais podem ficar alertas, não só com os filhos, mas com as pessoas próximas. Enfim, quais são os indícios de que as pessoas estão com algum tipo de tendência suicida? Muitas vezes eles não são objetivos nem com a gente. Ah, eu vou me matar. Não. Sim. Tem que cuidar com aquelas frases assim: se eu morrer, tudo vai ficar resolvido, eu não tenho mais valor, eu não tenho mais sonhos, eu quero sumir. Então, assim, de vez em quando é umas frases que a gente tem que ficar de alerta, porque até durante o atendimento a pessoa vai dizer, ah, é porque eu vou me suicidar, entende? São essas frases assim que a gente vai investigando. Mas quer sumir pra onde? Onde tu acha que tu estaria melhor? Por isso que a gente sempre pede, quando a pessoa começa a mudar o comportamento, tu vê que tá mais desmotivada, né? Ou já teve tentativa de suicídio antes, então são sinais de alerta. Não consegue exercer as atividades cotidianas. Então, são tudo sinais de alerta que precisa de um atendimento. Certo. Né? O que eu diria, assim? Na dúvida, senta e pergunta. Que é o que a gente faz no atendimento. Diretamente. Não precisa ter medo de perguntar. Eu acho que um grande tabu é o medo das pessoas de tocarem no assunto também, né? Lidar com sentimentos. A nossa sociedade tem dificuldade de lidar com sentimentos. Claro que é um assunto difícil, Sim. né? A gente se coloca no lugar, né, de um filho e uma mãe, que vai a mãe perguntar, filho, você tem pensamento de morte? E ouvir um sim é apavorante para os pais. Mas o quanto é importante eles perguntarem, porque aí você pode procurar ajuda, Sim. né? É o fator, para mim, principal, assim, esse diálogo, né?
E uma coisa também que é interessante, que é comum das pessoas fazerem, assim, da pessoa conseguir relatar, né? Ah, eu tenho pensamentos de morte, e aí tu diz assim, mas o quê? Tu tem uma família linda, tu tem dinheiro, tu tem bens, tu tem saúde, né? Sim. E não é isso, Não, claro. né? Na verdade, o ideal seria a pessoa dizer assim, ao meu ver, né? Olha, eu sei que tu tá passando por um momento difícil, eu tô aqui contigo e eu vou junto pra te ajudar procurando ajuda. Perfeito. Até porque se torna muito pesado pra uma pessoa assumir sozinho isso, Sim, né? sim. Então, tem que E procurar ajuda. efetivamente, detectando esses indícios, qual a primeira ação assim, de um pai, de um amigo, para poder ajudar? Da família, tu É, diz? detectou, independente de É sendo levar- família ou não. Né, Uhum. é levar para um serviço de atendimento, que nem aqui no município a gente tem os postos de saúde, né, que a enfermeira vai estar ouvindo e vai saber o que fazer. O próprio agente de saúde que vai nas casas também pode orientar, que eles também têm essa informação. ótimo. Todo ano, né, é feito uma capacitação com eles para poder estar reforçando, né, essa questão. E no CAPS, chegar no CAPS na recepção, eu preciso de um atendimento, meu filho não tá bem. A gente sempre vai ver o contexto, né, o que tá acontecendo. Então a gente sempre vai atender. E caso haja uma recusa por parte da pessoa, de não querer ir até lá, ou de não querer ser atendido, quais são as ações que podem ser direcionadas nestes casos? Quando envolve criança e adolescente, essa questão é bem complicada. Porque o adulto dificilmente se recusa a ir. É, Porque o adulto, ele acaba aceitando que ele precisa de ajuda. E aí é um sofrimento muito grande também. Ele quer se livrar daquilo, Sim, né? sim, sim. Agora, criança e adolescente acaba daí envolvendo, ao meu ver, conselho tutelar. certo. E aí casos que vão até o Ministério Público, às vezes, porque tem indicação de tratamento e os pais não levam, ou a criança não quer. E às vezes, tendo indicação de tratamento, vocês já pegaram casos assim, enfrentaram casos de omissão dos pais, que mesmo tendo, os pais acabam não levando, não tendo esse cuidado com os próprios filhos, isso acontece também? Acontece, infelizmente acontece. Infelizmente, né? Puxa vida. É. Falando nisso, universo município de Rolante, quantos vocês atendem, não sei, o cálculo que vocês fazem mensalmente, anualmente no CAPS? Os atendimentos que nós fizemos no mês de julho foram 394 atendimentos. No mês de julho. Julho. Mesmo com a pandemia. Nesse sentido, a gente falou sobre prevenção, sobre o Setembro Amarelo, sobre atendimento. Mas uma dúvida que eu tenho é o que a gente faz na chamada pós-venção. Por exemplo, né? Um dos nossos adolescentes acabou cometendo suicídio. O que essa família que vai carregar esse acontecimento, ela recebe algum atendimento? Ela tem direito a algum atendimento? Geralmente, quando ocorre um suicídio na família, a família vem para acompanhamento, tanto conosco quanto nos postos de saúde. Então, assim, geralmente a família procura por atendimento. Eles procuram, assim, e agora, como tem vários casos de jovens, até o grupo, né, de amizade deles também acaba procurando por atendimento. Então, a gente... Tem um grupo de pais que se reúne ou algo Não, assim? o que eu quero dizer assim, tipo assim, um adolescente se suicidou, um jovem, os amigos dele, sempre sim. 2 fica muito mal com aquela situação e precisa de Sim, atendimento, sim. né? Os pais também, os irmãos, então a família, assim, sempre procuram por atendimento. Certo. É difícil, assim, uma família que depois de um suicídio não nos procurou, né? Geralmente acontece. Eles mesmos procuram o serviço. E ainda continuando sobre o Setembro Amarelo, a gente até tem alguns voluntários, né, que nos procuraram, assim, que querem ajudar nessa questão, tanto na divulgação, quanto teve uma outra pessoa que me procurou, que é um deficiente visual, e ele quer fazer um vídeo também, assim, falando da questão motivacional, né, que nem ele que perdeu a visão, mas ele disse, eu tenho outros sentidos, a vida não é só um sentido, né, então, assim, também essa questão motivacional também, quer ser nosso voluntário. Tem havido uma mobilização
mobilização maior, assim, por parte da comunidade também, querer ajudar? Como é que tá isso? Eu percebo, assim, de vez em quando alguém liga para saber o que pode ajudar também. E o que é a nossa ideia, assim, como tem vários casos agora no município, como eu falei antes, a gente percebe que as pessoas estão circulando e muitas não acessam. A gente está pensando, a gente já teve 2 reuniões agora, para de repente organizar para todo mês a gente fazer alguma ação em parceria com os serviços da rede. Porque a gente pode falar em suicídio através da promoção de saúde, através da promoção de vida. Perfeito. Então a gente pode ter promoções, alguma atividade que é uma promoção de vida, né? Alguma questão cultural, alguma outra coisa que a gente está promovendo. Não precisa falar, é o suicídio. Muito legal tu comentar sobre isso, que no podcast anterior, um dos pontos finais foi essa necessidade de chegar a um ponto de... Se criar possibilidades também, né? Se criar redes entre esses grupos, tanto públicos quanto privados, pessoas individuais, e tentar potencializar essas ações. Outra ação também que tem agora no município, muitos jovens reclamam que não tem oportunidade de emprego, que precisa de experiências, e agora através do Cine também tem um grupo, vai se formar um grupo assim de como se portar no mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho espera do jovem, o que o jovem tem para oferecer, né? Então, assim, tem várias coisas que tem no município para promover isso, assim, né? Então, essa questão de oportunidade, tanto da questão do trabalho, quanto até em cursos, né? Aonde essa capacitação? Eu sei que quem está organizando é o Cine. Eu acho que alguns encontros vão ser online, e de repente, a hora que finalizar a pandemia, vão começar com encontros presenciais. Só, uma pessoa engatilhada. Vocês, enquanto profissionais do combate aí, né, e a prevenção, trabalhando sempre pela saúde mental, o que vocês acham que podem ser criados no município, assim? A gente até comentou bastante nos últimos 2 episódios, né, de se criar locais para os adolescentes, enfim, teatro, música, enfim, vocês enquanto profissionais, quais ideias que vocês podem ajudar, assim, pra gente começar a falar mais nisso, para as pessoas ouvirem mais isso, para que as ações possam começar a acontecer nesse sentido? Indicações do que fazer para a promoção da vida, né? Eu penso que tem que colocar os jovens na roda, né, para escutar deles, porque não adianta os anseios deles. Porque não adianta ser um grupo de pessoas organizar, eu acho que isso vai ser legal. E não atingir eles. Não atingir o público, Perfeito. né, não atingir o que eles querem. Eu sei que eles gostam muito de jogos virtuais, gostam de esporte, tecnologia, música, então acho que escutar deles. Como a gente está criando essa campanha, dá para pedir para vocês botar no exame de anamnese de vocês lá umas perguntas do que eles gostariam que a cidade tivesse, não sei se isso acontece, se vocês já têm esses questionamentos ou não. Sabe que é bem interessante que eu perguntei para alguns jovens que eu atendo, assim, o que a cidade poderia oferecer, mas eles estão bem satisfeitos, assim. Eu até me surpreendi, porque a gente acaba, às vezes, vendo só, falta isso, falta aquilo, né? Comparado com cidades que tem cinema, shopping, um espaço, né? Espaço para jogar bola, enfim, qualquer tipo de esporte que se pense, né? Eles estão bem... Os que eu conversei, certo. Aí acho que é essa ideia de colocar eles na roda mesmo, para poder ouvi-los, né? Mas os que eu atendo, vários falaram, não, tá tudo bem, só que é isso. Acaba que não sei se porque eles estão em atendimento, que a família acompanha, que eles têm um apoio diferenciado, que muitos já estão se inserindo no mercado de trabalho, que já consegue ver mais uma já estão com outra visão, de repente. Talvez isso. Pode ser. Né? Mas que interessante esses dados, né, pessoal? Mais alguma pergunta dos nossos colegas? Uma colocação? Uma das últimas coisas que eu tinha notado foi bem nessa indicação que tu fez, né? De como nós, a experiência que nós temos de vida, e não só de função social, mas o que nós também indicamos que podemos pensar na cidade. Sim. É uma cidade que tem uma certa qualidade de vida, a gente tem vários espaços abertos, mas eu, enquanto pessoa, ainda sinto falta de algum espaço público para praticar esportes, como ações culturais, né? Esporte, cultura. Ações culturais, oficinas para eles. E isso que vocês trazem de ouvir os jovens, eu acho que é muito importante. Por mais que a gente viva em sociedade conectada, interligada, mas muitas vezes aquilo que vocês relataram de mas tu tem uma família tão boa, tu não tem Deus no coração. Não. Primeiro, a gente não pode querer equiparar dor de ninguém. Sim. Né? Cada um sabe o peso que é a sua vida.
E o outro é que muitas vezes a gente não dá ouvidos para essas pessoas que estão precisando ser ouvidas. Então, você que ouve a gente, que está participando, dê a sua opinião também. Procure as pessoas que possam fazer isso. Faça sua manifestação, pense, dialogue com o seu grupo, também forme questões. E bem nisso, a última pergunta que eu tenho assim, da conversa, vocês falaram que tem um voluntário trabalhando. Por exemplo, se eu quiser ser voluntário, se eu quiser fazer alguma atividade no CAPS, qual que é o caminho que eu poderia fazer para isso? Aí tu vai conversar conosco, né, para ver qual é a tua ideia, para ver se a gente consegue, o que tu tem a oferecer, para ver se é mais ou menos com a nossa realidade, assim, ver o público-alvo também, qual a faixa etária, que nem eu disse, a gente trabalha desde as crianças até idosos. Aí a gente pede para preencher um documento de voluntário e daí tu participa das ações, né? A gente tem alguns voluntários já no serviço. E só eu queria comentar, assim como eu acho que sempre tem que tentar, a gente está falando em jovens, mas para a questão da autonomia deles também, porque eu penso que nem a gente tem lá no serviço, os pacientes, a gente sempre tenta promover essa autonomia deles. A gente acaba promovendo o brechó, quem organiza é o grupo, é 1, 2 da equipe que está à frente, mas eles que organizam tudo, desde a seleção de roupas, de passar o dia todo comercializando, depois a gente faz a assembleia, tá, o dinheiro arrecadado, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, né? A gente escuta deles. Então, hoje a gente vai fazer o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Muitas vezes eles acabam também trazendo alguma coisa para compartilhar. Então, assim, eles promover essa autonomia, né? Isso que é bem importante. Eu acho que pensando nos jovens também, escutar o que eles têm a propor, o que eles querem. Isso. Porque não adianta, assim, a gente organizar e depois não atingir o objetivo, Entendo. né? Sim. Eu guardo, assim, muito três termos que a gente utilizou hoje, né? Da importância do CAPS. A promoção da vida, o desenvolvimento da autonomia e a importância da ressocialização. Eu acho que esses 3 pontos é algo que tem que estar muito claro no nosso cotidiano, tanto para quebrar preconceitos, quanto para a gente pensar a sociedade de uma forma unida. Se eu desenvolvi algum problema, ou se eu estou numa dificuldade, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ser ressocializado. Se eu estou me constituindo enquanto pessoa, eu preciso desse suporte para ter minha autonomia. E tudo isso tendo a valorização da vida, independente de quem nós sejamos ou de onde estamos. Beleza, então, vamos chegando ao final então, de mais um Zapcast Humanamente Falando. Hoje com a presença aqui da Sheila Denegri, psicóloga, especialista em atendimento de família, atua também no CAPS e numa clínica. E também da presença da Linara Henke, assistente social, especialista em saúde mental e coordenadora do CAPS, trazer todas essas informações para a gente formar a nossa comunidade, tirar as dúvidas nossas também aqui, né, que a gente está criando todo esse processo aí de tentar criar uma rede de ajuda, não só para essa questão do suicídio, mas para outras tantas que virão. Então eu gostaria das considerações finais das nossas 2 convidadas. Começamos com a Sheila, pode ser, Sheila? Pode ser sim. À vontade. O que eu acho importante ficar assim em mente, que as pessoas tenham em mente, de que o suicídio, então, é uma dor insuportável, não é frescura, não é falta de Deus, precisa procurar ajuda, tem tratamento, as pessoas com tratamento, elas conseguem sim viver bem, viver feliz. Eu acho que isso é importante as pessoas estarem cientes, né? E que qualquer tipo de comunicação, ela precisa ser levada a sério em relação ao suicídio, que nem a gente comentou antes, né, das redes sociais. Então um jovem vai lá, escreve alguma mensagem na rede social, ou fala, né, vontade de sumir. Então precisa ser levado a sério. As redes sociais eu acredito que sejam uma fonte de pesquisa nesses casos, assim, né? Também. Tive um caso, infelizmente perdi um afilhado com 23 anos que cometeu suicídio. Eu estava um tempo afastado dele e não conversava um bom tempo, assim. Depois do suicídio dele, eu fui dar uma olhada nas redes sociais dele, e se a gente tivesse olhos e atenção para aquilo, poderia ter ajudado melhor, porque tinha muitas pistas. Daí passa batido, no dia a dia a gente não vê, né, com as correrias de todo mundo, mas se tu tiver olhos, né, e aquilo que eu falei anteriormente, de abrir o coração para essas coisas, tu consegue detectar e aí ajudar, né? Mas isso. Principalmente o jovem, né? Sim. É muito rede social. Passamos a palavra, então, às considerações finais da Linara Henke. Acho que complementando, então, o que a minha colega passou, acho que a prevenção de suicídio a gente já deve começar desde a infância, assim, pensando numa infância saudável. Reforço de novo que o que acontece na infância a gente leva para a vida toda, ter tempo para os seus filhos, prestar atenção.
que a importância de ter um tempo de qualidade. Então, essa questão da prevenção do suicídio, acho que já começa desde a infância, mas que a prevenção do suicídio é o ano todo, né? Setembro amarelo, amarelo de alerta, mas que a prevenção, né? A gente precisa falar sobre o suicídio, porque muitas pessoas que não vão falar, não vai E quebrar acontecer, tabus, eu né? acho importante, né? Então, a gente precisa falar prevenção, então, em primeiro lugar. Qualquer coisa a gente fica à disposição também. Quero agradecer por esse espaço, né? Acho que é sempre importante a gente divulgar nosso trabalho. Algum telefone que tu possa deixar para o pessoal entrar em contato? O telefone do CAPS, então, é o 3547-2997. E o horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17, de segunda a sexta. Nesse sentido, só uma pergunta. O CAPS ele tem esse atendimento, mas se eventualmente acontecesse alguma coisa no final de semana, quem que eu procuraria? O hospital? O hospital, aí leva para o hospital. Acontece várias coisas no final de semana ou de noite, aí leva para o hospital, aí o hospital geralmente faz contato conosco, aí muitas vezes ou o paciente é encaminhado para avaliação no CAPS, ou muitas vezes nós da equipe vamos até o hospital para fazer uma avaliação lá, né? Então tudo depende de cada caso. Então, por isso que a gente, o plano, né, de cada um, assim, então, para fazer essas avaliações. Então, se teve alguma coisa num feriado, de noite, final de semana, procura o hospital. Perfeito. Fernando? Certo, então, Joel, complementando o que já foi falado, eu acho que a palavra empatia também descreve o que a gente tem que pensar. O assunto não se esgota aqui, é um assunto longo, complexo. Eu acho que a gente vai demorar um bom tempo para a gente esclarecer todas as pontas e amarras que a gente tem que desfazer para começar a clarear esse tabu. Então a gente agradece a Sheila Linara, que prontamente se disporam a conversar com a gente. E é isso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, cuidado, atenção, porque as pessoas em volta da gente não são, às vezes não são o que aparentam, não são o que querem transparecer. Então, cuidado. É importante uma palavra que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante. Todos esses tópicos que a gente está trabalhando é conscientização, né? Levar para as pessoas conscientização para que ações possam ser feitas para que isso melhore. Emerson? Reiterar essa questão da valorização da vida, agradecer às meninas também por terem aceitado o convite, estarem aqui, apresentarem essas questões que são importantes para a gente na sociedade, para nós aprendermos, sabermos os caminhos, o que está sendo feito no município e aonde procurar quando algo acontece. Então, perfeito. Muito obrigado e que sigamos nessa luta, na minimização, fazendo com que as pessoas sejam vistas e possam voltar e estar na sociedade de uma maneira muito saudável. Então é isso. Agradecendo então a Sheila e a Linara. Muitíssimo obrigado em nome do nosso Zapcast, Humanamente Falando. Eu espero que vocês possam voltar outras vezes para termos mais conversas esclarecedoras sobre o assunto ou outros, né? E deixar um recado para o pessoal que está nos ouvindo. O nosso número, que nos episódios anteriores a gente acabou passando, né? Que a gente está no início desse processo. Então é o 98039-1242. Bom de decorar. 98039-1242. Através desse número de WhatsApp você pode deixar suas dúvidas, enviar para a gente. O que a gente pede é que você pegue esse áudio agora que vai chegar até o seu WhatsApp e compartilhe para o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa, através das palavras, através das conversas, levar informação e melhorias para toda a nossa comunidade. Muito obrigado e até o próximo Zapcast Humanamente Falando. Até, abraço. Até. Abraço, tchau, tchau. Zapcast Humanamente Falando.